Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para darmos continuidade no nosso processo de aprendizagem. Então eu quero convidar você a ficar atento, porque agora eu vou trazer para você o que vamos verificar na nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de número 15, nós temos como objeto de conhecimento as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. E, especificamente, no nosso detalhamento, nós vamos ver estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos africanos e ameríndios. Então, queridos, fiquem atentos porque nós vamos começar. Então, queridos, vamos iniciar a nossa aula aqui, ó, com o nosso globo terrestre, né? Representando, então, aqui o formato do mundo. Claro que o nosso mundo não tem exatamente esse formato redondinho, simétrico, né? Até porque sabemos que a Terra tem os polos um tanto quanto achatados, né? Não é tão redondinho perfeito. No entanto, nós queremos dar destaque e enfoque principal para cá, para esse lugar, continente africano. Sim, se você não sabia e está surpreso, África é um continente e não um país. E é um continente formado por 54 países, certinho? Então, é um continente muito grande, muito vasto, maior do que o continente americano. Mas tem uma certa semelhança ali quando você observa o mapa do continente africano, você observa que ele tem uma certa semelhança, né, com o mapa do Brasil ali, né? Porque, pelo menos, segundo as teorias da pré-história, né, antigamente, tanto o Brasil quanto a África estavam na mesma placa tectônica. E no processo de formação dos continentes, quando o supercontinente ancestral, a Pangeia, se desmembrou, formando Laurásia, Gondwana e por aí vai, então essas placas se desprenderam, se afastando, então dando essa forma, né? Porque se você pegar e aproximar ali Brasil, né, e o continente africano, você tem a impressão que eles vão formar um quebra-cabeça e vão se encaixar, né? Então existe uma certa proximidade nessa semelhança dos contornos do mapa. Mas nós não vamos falar especificamente aqui de Brasil, nós vamos falar aqui de África, desse supercontinente que é muito grande, formado, como eu já disse para vocês, por 54 países. E nós temos ali o nosso PIN marcando exatamente onde fica ele. Então, a partir desse momento que você já está geograficamente localizado, nós vamos então dar um enfoque histórico sobre populações, sobre civilizações, sobre povos que se desenvolveram nesse continente ancestral. Então, fica de olho comigo. Vamos falar então sobre cultura africana, organização política, econômica, social e religiosa. Vamos ter tempo de dar enfoque especificamente em algumas civilizações? Não. Nós não vamos falar especificamente de nenhum povo em específico, como os Congo, Mali ou algum assim, mas de forma mais generalizada, vamos trazer características de modo geral que estão presentes nas civilizações e povos, né, que surgiram então dentro dessa África. Certinho? Então vamos lá, introdução. A África, berço da humanidade, desenvolveu ao longo de milênios culturas complexas, certo? E diversificadas que influenciaram profundamente o mundo. E este texto analisa as estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas das civilizações africanas tradicionais, destacando sua riqueza e sofisticação. Sim, se você imagina, se você ainda tem um preconceito em relação à África, pensando que a África sempre foi questão de miséria, de fome, de savana, de leões e animais selvagens, você está redondamente enganado. Porque grandes civilizações existiram dentro do continente, tá, africano. E existem hoje muitos povos desenvolvidos também ainda. Mas
Se você prestou atenção no início do nosso texto, nós começamos afirmando que a África é o berço da humanidade. Por quê? Porque lá foi onde foram encontrados os fósseis mais antigos, tá, relacionados à evolução do homem, ao surgimento do homem no planeta Terra. Alguns estudos científicos também apontam que foi lá, nos mares africanos, onde as primeiras células unicelulares surgiram e depois passaram pelo processo de evolução, saindo da água, vindo para a Terra, formando os organismos pluricelulares que deram origem a tudo mais que existe sobre a Terra, certo? Por isso, a África é apontada como um continente ancestral e onde a vida se originou, correto? Mas nós não vamos nos deter nessa questão da evolução, mas é essencial pontuar para vocês, fazer um rápido panorama para você ter uma ideia da importância que o continente africano tem. Não só nessa questão do processo de formação da humanidade, como também no nosso processo de formação como país. Afinal de contas, nós já verificamos em aula anterior que os africanos escravizados que vieram para o Brasil compõem um grande, ou melhor, compuseram grande parte da demografia, ou seja, da população brasileira, mesmo durante o período colonial, e seus descendentes hoje, como eu ou você também, que tem essa pele aqui marrom, formamos ainda grande parte, a maior parte, na verdade, da população brasileira nos dias atuais, certo? Mas vamos falar sobre, então, a estrutura política, tá, que compunha, então, aí, ou melhor, como estavam organizadas essas civilizações do passado dentro da África Antiga. Então, estrutura política. As sociedades africanas apresentavam diversos modelos de organização política. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, hoje o continente africano tem 54 países. Mas você imagina, então, como era antes da chegada do europeu, dos processos de colonização que se deram sobre a África, tá? Você imagina, então, quantas etnias, línguas, costumes e tradições diferentes existiam antes do processo de colonização? Com certeza, muito mais do que existem hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos ver ali, ó, em comum, apesar de elas terem diferenças, mas nós vamos ter reinos centralizados, como o Império do Mali e o Reino do Congo, com monarcas divinizados e burocracias complexas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas sociedades tinham uma hierarquia social, onde uma liderança tida como rei, como divindade, está a cargo de controlar, de gerir, né, de governar essa sociedade. E se você verificar, quando nós dizemos que existe uma burocracia complexa, nós estamos dizendo, então, que existiam parâmetros de governo, que existiam leis, que existia uma ordem pré-estabelecida, que a sociedade deveria seguir. Continuando, sociedades segmentares como os iorubás, organizadas em cidades-estado. O que isso quer dizer? Se nós falamos que existiam cidades-estado, a exemplo dos iorubás, nós estamos dizendo, então, também que essas cidades-estados eram autônomas. Quando você ouve cidade-estado, pensa, é uma cidade autônoma, com sua própria governança, com sua própria estrutura social, econômica, política formada, independente de qualquer outra. E ninguém pode meter o dedo no que essa cidade-estado resolve fazer. Afinal de contas, ela é independente. Vamos ter também sistemas consensuais, como em algumas sociedades, bantas onde decisões eram tomadas coletivamente. Em algumas você tem lideranças chefiando, em outras nós vamos ter então essa questão da coletividade na tomada de decisões, o que lembra muitas vezes o processo da democracia. Não estou dizendo que o conceito de democracia necessariamente está sendo empregado. Eu estou dizendo que lembra o que nós conhecemos como democracia. Afinal de contas, o conceito de democracia surge em Atenas, na Grécia Antiga, e depois, com o passar dos séculos, foi adaptado para as nossas sociedades modernas, tá? No que nós vivemos hoje. É igual? Claro que não é igual, porque na Grécia Antiga o conceito de democracia era um tanto quanto restrito, apenas homens maiores de 21 anos, que eram descendentes dos fundadores da cidade e que tinham posses, poderiam participar.
Homens jovens e mulheres, crianças e estrangeiros e escravos estavam totalmente fora desse processo. Então, era uma democracia excludente, vamos dizer assim, tá? Na Grécia Antiga. Enquanto a nossa democracia moderna, ela é inclusiva, ok? Vamos lá. Estes sistemas demonstram a capacidade de adaptação política às diferentes realidades continentais. E vamos falar também sobre a organização econômica. A economia africana tradicional baseava-se em, observa, agricultura diversificada com cultivo de inhame, sorgo e milhete, comércio transsaariano de ouro, sal e marfim, e sistemas monetários como as manilhas de bronze e o pó de ouro, ou seja, produtos que até hoje são considerados, não é, ainda bem valorizados, como por exemplo o ouro e o marfim, que claro, hoje em dia está proibido o comércio do marfim por conta de levar, né, alguns animais à extinção, que estão ali, então ali à beira de serem extintos, então esse comércio desse tipo de material hoje é proibido, mas o ouro ainda é comercializado em grande escala, seja de forma legal ou muitas vezes também ilegal, tá bom? Mas essa era a base da economia desses países nesse período. O que mais? Nós vamos ter ainda produção artesanal especializada em tecidos, cerâmica e metalurgia. Essas atividades sustentavam impérios poderosos e redes comerciais extensas. E a gente viu ali que o ouro era um dos grandes carros aí de sustentação dessa economia. Inclusive, nós vamos encontrar relatos históricos que essas sociedades africanas tinham tanta habilidade, os ourives africanos eram tão hábeis em trabalhar com o ouro, que não se achava em canto nenhum ourives melhores que eles. Então eles eram os melhores trabalhadores, os artesãos, em se trabalhar ouro do mundo naquele momento eles eram considerados. Por isso que, inclusive, em algumas passagens da Bíblia, você vai encontrar que faz uma comparação ao ouro de Ofir, que era uma coisa fina, bonita, chique, brilhante, tá? Que era produzir. Ofir ficava onde? Era uma referência à África, certinho? Então vamos lá, continuando aqui, vamos falar ainda um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Então, ainda aqui no continente africano, nós temos que falar um pouquinho sobre as questões de hierarquia social, porque se nós temos, então, né, nesse momento, sociedades complexas, bem organizadas, então, logicamente que elas vão ter também uma hierarquia social também definida. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa hierarquia social. Vamos lá? A organização social africana caracterizava-se por sociedades estratificadas com nobreza, guerreiros, artesãos e camponeses. Isso lembra para você alguma estrutura semelhante? Assim, ele vem à cabeça? Assim, né? Tenho certeza que você lembrou de que dos países europeus durante o período medieval, mesmo durante depois o processo de transição para a Idade Moderna, ainda se encontrava em alguns países essa estrutura, né? De guerreiros, nobreza, né? E artesãos e camponeses. Então, lembra muito a população da Europa, principalmente durante o período medieval. Então, se eles também tinham uma organização semelhante, por que é então que os portugueses, também ao se chegar na África, condenaram as pessoas negras à escravização e disseram que eles não tinham alma, que eles não eram gente, que eles não tinham um sistema de civilização? Ué, porque dessa forma, se o negro não é considerado gente, se ele não é civilizado, se ele é comparado a um animal, ele pode ser domesticado, ele pode ser dominado e usado para a finalidade que se quiser. Então era uma forma de desqualificar o outro. Quem era esse outro? O africano. Então ali, ó, justificando a dominação que o europeu exerceu sobre a África, certo? Vamos ter também sistema de castas em algumas regiões, como os mandingas, que também é semelhante ao quê? Por exemplo, a sociedade indiana, que até hoje também ainda tem o sistema de castas. Claro que em algumas partes da Índia, essa ideia das castas já está sendo tanto quanto deixada de lado, mas as pessoas mais tradicionalistas ainda mantêm essa visão da importância das castas e que elas não se misturem. O que mais vamos ter? Importância das linhagens e clãs na estrutura familiar.
instituições como as sociedades secretas que regulavam a vida comunitária. Essas estruturas garantiam coesão social e transmissão de conhecimentos. Tá bom? Então, claro, a manutenção da tradição é importante, sim. Afinal de contas, nós sabemos já que a história é processo, são processos que muitas vezes trazem mudanças significativas, mas também permanências de algumas tradições. Sistema religioso, vamos ver? As religiões tradicionais africanas apresentavam culto aos ancestrais como intermediários entre os vivos e o divino. Nós vamos ter também o que mais? Panteões complexos com divindades como Olorum, ou Yorubá, e Niame, ou Akan. Tá? Então, essas divindades normalmente estavam ligadas, muitas vezes, a essa questão da ancestralidade, mas também podiam estar ligadas a elementos da natureza que representavam a divindade, como a água, como o vento, a lua, o sol e outras coisas também que podiam representar essas divindades. Nós vamos ter também ainda rituais de passagem marcando ciclos vitais, ou seja, quando um homem ou uma menina deixa, ou melhor, quando um menino e uma menina deixam de ser crianças e passam a entrar na vida adulta, tá? Então são marcadas por esses ciclos. E claro, quando eu falo que esses meninos, que essas crianças passam para a vida adulta, eu estou dizendo exatamente isso que você entendeu, que não existia o conceito de adolescência e de juventude, tá? Para essas populações. Nem aqui os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada do europeu, muito menos essas sociedades africanas, porque o conceito, tá, de infância, adolescência, juventude, vida adulta, relativamente, historicamente falando, é um conceito muito novo, tá bom? Então você tinha a criança que passava pelo ciclo de amadurecimento e estava ali na vida adulta, quando finalizava o seu ciclo de infância, tá bom? Por isso que você muitas vezes vai falar assim, mas naquela época, se a gente for prestar atenção, as meninas casavam com 12, 13, 14 anos já eram muito novas. Por quê? Elas eram abusadas. Não, gente, não, a questão não é essa. A questão é que para os costumes e tradições daquele povo, a partir de certa idade, a moça, o rapaz deixa de ser criança e já está inserido na vida adulta. Então, o conceito é outro. Então, a gente não pode cometer o anacronismo, muito menos o preconceito de julgar, tá, uma sociedade pelos costumes dela. Tem muitas coisas que a gente pode não concordar, com toda certeza vai ter. Mas a gente não pode simplesmente julgar uma outra cultura sem compreender aquela cultura. Então, estas crenças fundamentavam a cosmovisão e a ética comunitária. Mas, saindo um pouco do continente africano, nós vamos para um outro continente. Será que você já sabe qual é? Pelo que nós vimos no início da nossa aula, tenho certeza que você já teve uma sacada do que nós estamos falando. Nós vamos falar sobre o continente americano, certo? Então, para você se situar geograficamente, vou trazer de novo aqui meu amigo globo terrestre, que vai nos situar geograficamente de que local nós estamos falando. Aqui, novamente, nós temos o continente africano. A gente está saindo do continente africano, vai dar uma volta no mundo e vamos chegar aqui, ó, nessa outra parte do mundo aqui, ó, daqui para cá, no continente americano, tá? Falando das chamadas três Américas. Ali em cima, América do Norte, aqui no meio, América Central e aqui embaixo, a América do Sul, que é justamente onde o nosso país está situado, tá? O Brasil está, então, onde? Na América do Sul, mas compõe o mesmo continente, tá? O continente americano, norte, central e sul. E nós vamos falar especificamente aqui nesse momento um pouco sobre os povos pré-colombianos, certinho? Povos que vocês já viram aqui com a gente em outros momentos também, mas que nós vamos retomar um pouco a respeito dos costumes e religiões, sabe? Algumas tradições desses povos, para você relembrar, não ficar perdido e entender um pouco mais sobre eles. Então vamos lá. Os povos pré-colombianos, organização política, econômica, social e religiosa. Os povos pré-colombianos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, desenvolveram
civilizações complexas e avançadas, como os maias, astecas e incas. Cada uma dessas sociedades possuía estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas bem definidas que sustentavam os seus impérios e culturas. Então, lembra, toda vez que nós falamos de povos pré-colombianos, são os povos que habitavam as Américas já antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então, professor, quer dizer que aqui também no Brasil existiam povos pré-colombianos? Sim. Se antes da chegada do Colombo, sim. No entanto, nós nos referimos muito mais, tá? Normalmente na história nós utilizamos esse termo de povos pré-colombianos para falar de outras populações que não estão contidas no Brasil. Por quê? Porque o Colombo era o navegador espanhol. Aqui nós temos as pré-cabralinas, o Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né? Você já sabe desse conceito ali, já conversou algumas vezes, né? E normalmente nós abordamos civilizações astecas, maias e incas porque foram as que mais se desenvolveram, tiveram maior destaque no processo de formação de impérios e de dominação de outros povos menores que eram seus tributários, ou seja, que eram dominados por eles. Por isso, a gente fala com o maior destaque dessas três civilizações, de astecas, maias e incas. Mas vamos falar um pouco sobre a estrutura política desses povos? Então aqui, ó, maias organizavam-se em cidades-estado independentes, governadas por um líder chamado Halat-Winik, ou homem verdadeiro, auxiliada por uma elite de sacerdotes e guerreiros. E nos astecas, como é que essa política se estruturava? Formavam um império centralizado sob o comando do Tlatoani, ou imperador, que governava a partir de Tenochtitlan, com o apoio de nobres e militares. Então, Tenochtitlan, né, era a capital do Império Azteca naquele momento. E os incas, como é que eles se organizavam? Criaram um estado altamente organizado, liderado pelo Sapa Inca, considerado um deus na terra. Então, o Sapa Inca era o governante dos incas. Seu império era administrado por governadores regionais e utilizava um sistema de estradas para controle territorial. Gente, a gente já tem uma noção sobre essa questão dessas grandes civilizações na América, na região da Mesoamérica principalmente, né? Desses povos pré-colombianos, a gente já viu que eles formaram grandes cidades equipadas com um sistema de abastecimento de água, de saneamento básico, de logística para se entregar coisas em partes diferentes do império, inclusive com um sistema de estradas, como a gente está vendo aqui nos Incas, ou seja, uma organização bem maior do que muitas capitais europeias do mesmo período ali, tá bom? Porque enquanto, por exemplo, a gente tinha saneamento básico, abastecimento de água para toda a população da cidade, da capital, na Europa faltava água, faltava espaço para a higiene das pessoas. Por exemplo, era muito comum, um exemplo que já citei para vocês, eu vou citar novamente, que os dejetos, tá? Os dejetos, quando eu falo em dejetos, nós estamos falando sim em urina e em fezes que as pessoas, né, faziam dessas suas necessidades físicas, acabavam sendo despejados na rua da Europa, enquanto aqui a gente tinha sistemas de saneamento básico garantindo limpeza e, claro, maior saúde dessas pessoas. Porque se você vive num local onde você não tem a mínima estrutura de saneamento básico, de água potável, o que vai acontecer? Você vai adoecer mais fácil, você fica mais propenso a adquirir doenças como, por exemplo, hepatite, cólera, leptospirose e muitas outras doenças. É por conta, por exemplo, dessa situação de sujeira, de imundície, de falta de saneamento, que foi possível, por exemplo, o surgimento lá na Europa da chamada peste negra, tá? Que era transmitida pelas pulgas dos roedores, principalmente dos ratos, e que matou, ali, né, dizimou praticamente 1/3 da população europeia, justamente por falta dessas condições de limpeza, de saneamento. Enquanto aqui, essas civilizações já demonstravam um grande desenvolvimento nesse sentido. Então, mais uma vez, vem aquela questão. Então, como é que o europeu chega e diz que não tem civilização, que é a missão do europeu trazer a civilização para o novo mundo? E, mais uma vez, eu repito, era a forma que ele tinha de desqualificar o outro e justificar a sua dominação.
Vamos falar um pouco então sobre a economia e subsistência desses povos. A economia desses povos baseava-se principalmente na agricultura, com técnicas avançadas como as chinampas, jardins flutuantes dos astecas e os terraços agrícolas dos incas. Cultivavam milho, batata, feijão e cacau, essenciais para a sua alimentação e comércio. Os incas possuíam um sistema de tributação e redistribuição de bens, enquanto os astecas e maias mantinham mercados movimentados como o de Tlatelolco. Então você observa que até mesmo o comércio com compra e venda de produtos era já bem importante, tá bom? Já aqui estabelecido nessas populações. Mas o que nos chama a atenção, que eu vou resgatar com vocês aqui, que a gente já viu em outro momento e vamos resgatar, é justamente essa arte. Eu chamo isso de arte, gente. Não era só ciência, não era só engenharia, isso era arte. A produção das chinampas, onde a gente vê que aquelas varas são colocadas na superfície até o chão dos lagos. Para quê? Para que seja preenchida com terra e bastante matéria orgânica, garantindo a produção de alimentos, certo? E a água do lago que ladeia ali, então, essas chinampas, esses terraços ali, ó, vai garantir que tudo esteja sempre muito bem irrigado. Para além disso, a gente viu também, no caso do terraço dos incas, né, que nós vimos que pareciam grandes escadas, que era onde era realizada a agricultura, garantindo também um grande aproveitamento da matéria orgânica que adubava esse solo. Porque quando a chuva vinha, trazia essa matéria orgânica do topo até a base. Tá bom? Então vamos falar um pouco também sobre a organização social. A sociedade era hierarquizada. As tecas dividiam-se em nobres, o pipiltim, sacerdotes, guerreiros, comerciantes, os potecas e artesãos e camponeses. E esses outros povos, como eles se organizavam? Vamos ver. Os maias, a elite incluía governantes, sacerdotes e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Já nos incas, nós vamos ter a sociedade era rigidamente controlada com o Sapa Inca no topo, seguido pela nobreza, administradores e o povo comum, o Aturruna, certo? Então, queridos, você observa que essas estruturas de governo sempre foram bastante importantes em qualquer povo que você for analisar. Dificilmente você vai encontrar relatos de um povo que não tenha uma liderança que organize, que chefie esse povo. Não é? Porque sem organização, imagina se os primeiros seres humanos nunca tivessem estabelecido nenhuma forma de governo. Será que os seres humanos teriam conseguido cooperar e enfrentar os desafios que a natureza lhe impunham e criar formas criativas de superar essa dificuldade, de se adaptar ao meio, desenvolver tecnologias e estar vivos até o dia de hoje? Acredito que não, né? Mas vamos falar ainda sobre mais algumas características desses povos, que é a questão da religião e cosmovisão. Vamos lá? Então, religião e cosmovisão a respeito desses povos que nós já estamos falando, que estão contidos aqui, ó, nesse continente, tá? América do Norte e Central, principalmente ali na Mesoamérica, é onde esses povos estão contidos ali, astecas, maias e incas. Então vamos a algumas características específicas desses povos. A religião era politeísta, com deuses associados à natureza, agricultura e guerra. Então lembra que uma religião politeísta é uma religião que admite a existência de inúmeros, ou seja, vários deuses, e esses deuses são cultuados de acordo com a sua função específica, seja de fertilidade, da chuva, do sol, da natureza, da água, independente de quais sejam esses atributos. Então, o politeísmo admite a existência desses vários deuses. Os astecas adoravam Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, e Quetzalcoatl, serpente emplumada. Praticavam sacrifícios humanos para manter a ordem cósmica. Eles acreditavam que sacrificando vidas humanas era necessário para se manter esse equilíbrio. Os maias acreditavam em ciclos temporais e desenvolviam complexos calendários, realizavam rituais de sangue para agradar aos deuses. Enquanto os incas veneravam Inti, que é o deus sol, e
Pachamama, ou Mãe Terra. O imperador era considerado um descendente divino, mas, de modo geral, mesmo com essas especificidades, todos eles eram o quê? Politeístas, certo, gente? Então, a gente verificou aqui durante a nossa aula um pouco sobre as populações desenvolvidas na África e também aqui no continente americano, que, na verdade, desenvolveram grandes civilizações. Sabe um exemplo também bem clássico da África, de uma civilização que desenvolveu matemática, astronomia e engenharia de modo muito forte, além daquelas que a gente citou? O Egito. Se você não sabia, se você ainda confundia pensando que o Egito fazia parte do continente europeu, se enganou. O Egito é um país, né, e foi uma grande civilização que se desenvolveu dentro da África. Certinho? Então, queridos, eu agradeço a todos vocês pela atenção e essa foi a nossa aula.